Então, eu vou multiplicar. Agora. Então, veja, nós vamos dar continuidade a frações equivalentes, começando como achar uma fração equivalente. Como é que eu vou achar uma fração equivalente? Eu vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Aí, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. Então, 8 dozeavos. Agora, eu vou fazer dividindo 6 dozeavos. Então, eu vou dividir por 2, que vai dar 3. Vou dividir por 2, que vai dar 6. Mas aí, o que eu vou fazer? De novo, por 3. Eu vou dividir por 3, que vai dar quanto? 12 dividido por 3 vai dar 4. E 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2, né? 2 quartos. Tia, Hum. a senhora tem alguma página, no caso que eu estava pegando um carregador, só para prever que o Gente, descarregue? vocês sabem que primeiro eu gosto de explicar, depois é que eu mando abrir o livro e É que pegar a a página. senhora já tinha falado a página. Primeiro, falei não. Quando eu botar a página, falar a página, eu vou botar aí. Então, veja, isso no livro tem 2 exemplos. Agora eu vou dar o exemplo de 12,36 avos. Um exemplo. Aí eu vou botar aqui. 6 quintos. Eu vou botar o numerador. E 4,16 eu vou botar o numerador. Um exemplo. Nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Eu vou pedir para vocês escreverem a fração equivalente. Só que eu já vou dar um dos termos, ou numerador ou denominador. Por exemplo, eu quero uma fração equivalente a 12,36 avos, mas eu já dei o 12. Eu sei que eu vou fazer multiplicar ou dividir esse número para dar 12. Gente, eu tenho 36. Para dar 12, eu vou multiplicar 36? É? Eu vou multiplicar 36, já é maior do que 12, então eu não tenho como multiplicar. Então, qual vai ser o raciocínio de vocês? Nós vamos trabalhar dessa forma, Samuel. Então, veja, eu já tenho 36. Eu sei que aqui vai dar 12. E eu vou procurar o resultado daqui. Ou eu vou fazer uma multiplicação, ou eu vou fazer uma divisão. Eu já sei que eu não vou multiplicar, porque 1 vezes 36 é 36, 2 vezes 36, ó, não tem como dar 12. Então, eu já sei que aqui eu vou dividir. Dividir por quanto? Por quem será que eu vou dividir para dar 12? 3. Por quê? Aí, ó, a mesma coisa eu vou fazer aqui para achar o outro termo. 12, 36 dividido por 3 dá 12. E 12 dividido por 3? 4. 12 vezes 3 dá 36. 4 vezes 3 dá 12. Então, veja como é que nós vamos trabalhar essa primeira parte de frações equivalentes. Eu vou pedir para vocês encontrarem uma fração equivalente cujo denominador é 12. Aí, cujo numerador é 36, cujo numerador é 2. Aí, eu vou olhar para a fração. Aí, eu tenho 36 para dar 12, já é o resultado. Então, eu não posso multiplicar, então, eu vou dividir. Mas dividir por quem? O número que eu botar aqui, eu boto aqui. Agora eu tenho 6, para dar 36, eu multipliquei ou dividi? Hein, gente? 6, para dar como resultado 36, eu multipliquei o 6 ou dividi o 6?
Tem como eu dividir 6 para dar 36? Claro que não. Então, eu multipliquei 6 vezes 6, 36. E aqui eu também vou multiplicar por 6. 5 vezes 6, 30. Então, eu achei o termo que estava faltando. Essa outra, eu tenho 4. Eu vou multiplicar ou dividir? Tem como eu multiplicar 4 para dar 2? Não. Então, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Pois a mesma coisa, eu vou dividir por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Se eu for multiplicar 8 vezes 2, 16, 2 vezes 2, 4. Tá vendo aqui? 30 dividido por 6 dá 5, 36 por 6 dá 6. 12 vezes 3, 36, 4 vezes 3, 12. Então, veja o que é que vocês têm que fazer. Vocês vão trabalhar com essa questão no dever de hoje. Vocês vão encontrar a fração equivalente a 12/36. Aí eu já dei o denominador. Aí você tem que ver se você vai multiplicar ou dividir. O número que você botar aqui, tem que botar aqui para o numerador. O número que você botar no numerador, tem que botar para o denominador. E tem que botar o sinal, se é dividir ou é multiplicar. Você tem que ver essa parte. Então, você tem que procurar no pensamento se 36, para ter o resultado 12, eu vou dividir o 36 por algum número natural ou eu vou multiplicar. Lógico, gente, se eu tiver aqui maior do que esse, é lógico que eu não vou multiplicar, eu vou dividir. Aí eu vou ver, dividir por quem? Quem é que eu divido 36 por quem para dar 12? Aí onde entra a tabuada, que se você sabe de cor, ligeirinho você vai saber qual é o resultado. Aí agora eu tenho aqui o 6, mas eu tenho 36, tá? Claro que eu não vou dividir. Como é que eu divido 6 por algum número para dar 36? Lógico que não divide. Então, eu já sei que eu vou multiplicar. Mas eu vou multiplicar por quem? O 6. Quem é o número que vezes 6 vai dar 36? Aí eu descobri. Aí o mesmo eu vou multiplicar por o termo que está faltando. Essa é uma das formas de você encontrar frações equivalentes. Outra forma de você encontrar a fração equivalente é essa. Eu vou dizer assim: escreva a fração equivalente a 2/5, cujo numerador seja 10. Aí a mesma coisa, equivalente a 20/30, cujo denominador seja 6. Preste atenção. Eu vou dar essa atividade para vocês. Lá no livro de vocês vai ter no dever. Eu vou pedir lá o enunciado. Escreva a fração equivalente a 2/3, cujo numerador seja 10. A primeira coisa que eu tenho que fazer, botar o numerador que eu já tenho. Ó. Eu não disse que o numerador é 10. Escreva a fração equivalente a 20/30, cujo denominador seja 6. Eu não disse que o denominador é 6, aí eu vou fazer a mesma coisa daqui. Eu tenho 3 e 2. 2 para dar 10. Eu vou multiplicar ou dividir? Vou multiplicar. Por quem? Quantas vezes eu boto 2 para dar 10? 5. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 5. 3 vezes 5, 15. Achei o termo que faltava. Pois a fração equivalente a 2/3, cujo numerador é 10
15 avos. A mesma coisa aqui, eu tenho 20 e 30 avos. O denominador é 6. Eu tenho 30, gente, para ter como resultado 6. É lógico que eu vou dividir, porque se eu botar 30, mais 30, mais 30, jamais eu vou chegar no 6. Então, eu vou dividir por quem? Quem é o número que dividido por vai dar 6 ou 6 vezes quem vai dar 30? 5. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. 20 dividido por 5 vai dar 4, porque 4 vezes 5 é igual a 20. Achei a fração equivalente. Então, essas duas questões, você tem que saber por quem vai dividir e por quem vai multiplicar. Com uma diferença. Nessa questão aqui, eu já vou colocar o numerador ou denominador. Você só vai saber por quem vai dividir ou multiplicar. Nessa questão aqui, eu vou só informar que o numerador é 10 e que o denominador é 6. Quem vai formar a fração é você. Colocar o numerador no lugar do numerador. Colocar o denominador no lugar do denominador. Aí depois você vai achar dividindo ou multiplicando. Você vai ter que saber se você vai dividir ou multiplicar. E ainda tem outra forma de vocês acharem a fração equivalente. É classe de equivalência. Como é essa classe de equivalência? Olha como é que eu represento, com CE maiúsculo. Veja só, eu tenho a classe de equivalência de 1/2. É igual. Isso aqui eu represento com conjuntos. Por exemplo, eu vou pedir a classe de equivalência de 1/2. O que eu vou fazer para achar, professora, as frações equivalentes? Eu vou multiplicar o numerador e denominador por números naturais. Por exemplo, eu vou botar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Aí vou lá para o outro. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Aí continuo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Continuo. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Aqui é infinito. Então, presta atenção. Outra maneira de vocês acharem frações equivalentes. Você vai multiplicar numerador e denominador por números naturais. Para o mesmo que eu multiplico o numerador, multiplico o denominador. Aí eu não vou multiplicar, não é o resultado, eu vou multiplicar a mesma fração, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 6, 6 e assim sucessivamente. Com o mesmo eu vou multiplicar aqui e botar o resultado. Agora eu vou dar uma outra fração. Digamos que eu vou dar a fração ser equivalente a 2/4. Aí eu vou fazer a mesma coisa. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. Aí 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, gente, desculpa aí. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. E assim vou para frente, olha. Repetindo aqui. Para você achar a fração equivalente ao número dado, a fração equivalente à fração dada, o número não, a fração dada,
vai vir dessas três formas para vocês descobrirem. A primeira, nós já vamos dar ou denominador ou numerador. Aí cabe a você saber se vai dividir ou multiplicar e por quem. O número que você dividiu ou multiplicou aqui, você vai repetir para achar o outro termo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Nós vamos pedir frações equivalentes a uma fração dada. E nós já vamos dizer quem é numerador e quem é denominador. Ou quem é o denominador. Aí você já bota imediato. Se eu disse quem é o numerador, você já bota o numerador da fração. Se eu disser quem é o denominador, você já bota o denominador da fração. Aí vai procurar o outro termo. Como é que eu acho, professora? Fazendo a mesma coisa. Você vai dividir ou multiplicar. Se eu dei o 10, aí eu vou pegar o numerador e saber. O 2, eu multipliquei ou dividi para dar 10? Eu vou chegar à conclusão que eu multipliquei por 5 para dar 10. Aqui eu dei o denominador 6. Eu tenho 30. 30 eu multipliquei ou dividi para dar 6. Eu vou chegar à conclusão que eu dividi. Por quem? Por 5. Por quê? Se eu for fazer o termo ao contrário, ó, 6 vezes 5, 30. 4 vezes 5, 20. Então, vocês têm que saber se vão multiplicar ou dividir. Ou, ainda, podemos pedir o conjunto da classe de equivalência. Para você achar esse conjunto da classe de equivalência, você vai multiplicar numerador e denominador pelos números naturais, começando do 1. Vou multiplicar numerador e denominador por 1, boto o resultado. Multiplico por 2, boto o resultado. Multiplico por 3, boto o resultado. E assim vocês encontrarão frações equivalentes. Agora sim, pego o livro, página 243 a 247. Vou explicar. Pegue aí o livro, página 243. Livro de matemática, página 243. Livro de matemática, página 243. Veja, diz aí, frações equivalentes. Observe. Gente, o que está aí, essa relação aqui, ó. Observe. O inteiro foi dividido em um meio, dividiu o inteiro. Observe que aí tem 3 inteiros. O que são os 3 inteiros? 3 gravuras do mesmo tamanho. Então, vocês observem que essas 3 foram divididas ao meio. Olha aí, ó, bem dividido no meio. A primeira, em 2 partes, ficou o meio. A segunda foi dividida em 4 partes. E a terceira foi dividida em 8 partes. Então, ficou um meio, um quarto e um oitavo. Mas, vocês observem que a parte colorida corresponde ao mesmo tamanho da figura. Veja aí a parte colorida, ó. Não é a mesma coisa? Sim, as frações são diferentes. O denominador, mas a parte colorida corresponde à mesma.
Então, tá aí, ó, a parte colorida corresponde ao meio da figura. A parte colorida corresponde a 2/4 da figura. A parte colorida corresponde a 4/8 da figura. Mas se eu for levar em consideração, a parte pintada foi a mesma. Todas foram tiradas a metade da figura. Então, note que nas figuras acima, verificamos que as frações 1/2, 2/4, quartos e 4/8 representam a mesma parte da figura. Em matemática, dizemos que as frações 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes. Assim também podemos escrever 1/2 igual, que é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8. Duas ou mais frações que representam a mesma quantidade são chamadas de equivalentes. No caso aqui da gravura, ó, 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, né? Elas são, você vê bem aqui, ó, 1/6, foram divididas em partes iguais, ó, a mesma parte, o mesmo tamanho, como está a figura aí do livro de vocês. As frações são diferentes, mas a mesma parte do inteiro foi retirada, foi pintada. Então, quando duas ou mais frações representam a mesma quantidade, elas são chamadas de frações equivalentes. Você poderá comprovar essas e outras igualdades utilizando o material. Gente, o material do livro de vocês, que ele diz que você poderá utilizar, é esse mesmo que a tia botou no quadro. Depois vocês vão observar lá no final do livro, onde indica, ó, essa página, são estas frações, ó. Lá no final do livro, né, botando aqui, ó, é essa que vocês irão observar depois, a mesma que está no quadro. Página 244. Isso eu falei quando é que as duas ou mais frações são equivalentes, quando representam a mesma parte do inteiro. Agora, a propriedade fundamental, que foi essa aqui, ó. Veja, observe. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12. Então, você viu, multiplicou. O outro lado dividiu. 6 dividido por 2 deu 3. 12 dividido por 2 deu 6. Aí, 6 dividido por 3 deu 2. 12 dividido por 3 deu 4. Analisando as tiras da figura abaixo, podemos verificar que 2/3, 4/6 e 8/12 são frações equivalentes. Olha, aí mostra o exemplo, mostrando por que são equivalentes. Multiplicando ou dividindo os termos de uma fração por um mesmo número natural diferente de 0, obtemos fração equivalente à fração dada, ó. Multiplicando ou dividindo por números naturais diferentes de 0, você encontra frações equivalentes. O que quer dizer aí é isso. E aqui fica mais fácil, porque quando já tem uma resposta, você já vai só descobrir se multiplicou, dividiu e por quem. O conjunto das frações equivalentes a uma fração dada constitui uma classe de equivalência. Foi esse, ó. Observe aí na página 245. 1/2, aí 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Agora 3/4, ó. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4.
3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, aí é fácil. Você vai só multiplicar pelos números naturais. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tem, gente, porque isso aqui é o que nós vamos trabalhar. Eu resumi, eu expliquei rápido aí essa parte do livro, porque vocês têm que entender isso, que é a mesma coisa que está no livro. Nós vamos trabalhar essas 3 formas de achar frações equivalentes. Do CE, a sigla CE. Conjunto de equivalência. Conjunto de equivalência. Então, veja... Quando a professora der numerador, denominador, você vai procurar um número natural para dividir e multiplicar para já dar esse resultado. Quando a professora der a fração e disser quem é numerador ou denominador, você já coloca o que está dizendo e também vai multiplicar ou dividir para achar o outro termo. E quando pedir as frações equivalentes no conjunto de classe de equivalência, já sabe que vai multiplicar numerador e denominador pelos números naturais. É um conjunto infinito, então aqui você tem que botar vírgula, reticência, quando chegar pelo menos a 5 frações. Então, é isso. Vão responder a 245 e 247, até o 8º. Até o 8º, esse nono vocês vão fazer em casa, porque o nono requer mais tempo. 245 a 247 até o 8º. Agora, para ver, a gente vai corrigir até aqui. O nono... Vocês vão fazer aí depois. Veja o que diz a primeira questão. Observe as figuras e responda. Gente, preste atenção. Cada figura está dividida em partes diferentes. Você vai botar que fração representa a parte colorida na figura A, que fração representa a parte colorida na figura B, que fração representa a parte colorida na figura C? Lembrando que o numerador é a parte colorida, o denominador é em quantas partes o inteiro está dividido. As frações dos itens A, B e C são equivalentes, ou seja, foi colorida o mesmo tamanho, a mesma parte, independente de ser dividida em 1, 2, 3, 4, se foi, você vai botar sim, porque representa a mesma parte do inteiro. Se você acha que não, observando não, pois as partes coloridas são diferentes. Complete a sequência de frações equivalentes a seguir. Isso aí é isso, ó. Você vai multiplicar continuando aí. Terceiro, pinte a figura situada à direita, de tal modo que ela represente uma fração equivalente à da esquerda. Depois, escreva a fração correspondente. Gente, isso aqui é a mesma parte. Eu tenho um meio. Eu vou pintar a parte correspondente a esse meio. Eu tenho um terço, eu só vou pintar o mesmo tamanho, a parte correspondente ao mesmo tamanho, e vou botar qual é a fração. Quarto, observe a cena a seguir. Vou tomar 1/5 de um copo de leite, Júlia disse. Aí André disse, eu vou tomar 2/10 de um copo de leite. E Luiz disse, eu vou tomar 4/20 de um copo de leite. Agora responda, quem vai tomar mais leite? Por quê? Vocês vão olhar se as frações são equivalentes ou não.
Se as frações forem equivalentes, vocês vão responder que eles vão tomar a mesma quantidade de leite, pois as frações representam a mesma parte do inteiro. Se não for, também vão justificar por que não é. Obtenha frações equivalentes, determinando em cada quadrinho o valor correto. Ó, vocês vão fazer isso. Essa quinta questão você vai dividir ou multiplicar por um mesmo número para dar o resultado aí. O sexto, escreva a fração equivalente a 2/3, cujo numerador seja 10. Ó, já está aqui o exemplo, né? Já tem 2 exemplos iguais. E o sétimo, dê a classe de equivalência. Essa classe de equivalência é essa, ó. Então, agora, pode responder. Calma, respondam com calma. Leiam só o primeiro com calma. Qualquer dúvida, vão me perguntando aí. Calma, muita calma. Qualquer coisa, eu estou aqui, pode me perguntar. Pode começar a responder. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Pode perguntar. Tia, dá 245 a dá 247 para responder. É da 245 aqui, ó, até a 247 para responder. A 247 até o oitavo. Está aqui, ó. Deixa a tia apagar. Tia. Pode falar. Oi, fala aí. Não estou ouvindo, tá falhando aí. O que é? Eu posso falar. Está falhando, não estou conseguindo entender. Tá travando aí. Sim, agora, quem falou agora eu entendi. O que é? Tá travando dela aí, quando ele fala. Ele fica travando. É, fica travando, eu não ouvi. Repete aí. Tia. Sim, agora eu tô... Na segunda. Os 3 itens Agora o áudio. porque eu posso colocar. Porque aí os 3 dão para simplificar. Quer dividir? Na segunda questão, o áudio, eu não estou entendendo. Gente, na segunda questão, você vai continuar. Complete a sequência. Já tem 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Aí você vai continuar. Depois do 4 vem quem? O 5. Aí vai multiplicar por 5. Depois do 5 vem quem? O 6. Aí vai multiplicar por 6. Depois do 6 vem quem? O 7. Aí vai multiplicar por 7. Tanto o numerador quanto o denominador. Gente, para a gente corrigir de página por página fica melhor. Então, todos já terminaram a página 245? Já? Pois então vamos corrigir logo. Fica melhor do que corrigir todas de uma vez. Observe as figuras e responda. Então tem, que fração representa a parte colorida da figura A? A figura A está colorida quantas partes? Uma. De quanto? De 4. Agora eu quero que vocês falem. Que fração representa a parte colorida na figura B? São quantas partes coloridas? Hein, gente?
AB são quantas partes coloridas? Tem alguém me ouvindo aí? Né? Então, estão com o microfone desligado, eu vou esperar responder todo. Menos eu. Mas aí os outros têm que ouvirem para poder corrigir. Dá tempo responder. Vamos aqui, crianças. A tia vai corrigir, sim, agora. A fração que representa a parte colorida da figura B, 2 partes de 8. Letra C, a fração que representa a parte colorida da C, 4 partes de 16. Letra D, as frações dos itens A, B e C são equivalentes porque você pode observar que as 3, seja em quantas partes foi dividida, gente, só foi retirada essa parte aqui, ó. A segunda foi dividida nesse monte de parte, mas só foi retirada essa aqui. A terceira também, se você observar, só foi retirada essa parte aqui. Então, elas são equivalentes? Sim. Aí, por quê? Como é que eu vou justificar? Pois representam a mesma parte ou porção, tanto faz, a mesma parte do inteiro. Na hora de justificar por que as frações são equivalentes, vocês vão botar porque representam a mesma parte do inteiro, representam a mesma porção do inteiro. Se você observar, essa aqui foi dividida em 4 partes, mas só retirou essa. Essa foi dividida em 8, mas só tirou essa. E essa foi dividida em 16, mas só foi retirada essa parte. Então, são equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro. A questão 2 pede para você completar a sequência. Então, já tem 4, nós vamos completar aí. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 2, 10. Aí a próxima, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. A outra, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. É o que vocês iriam fazer. Deixa eu explicar bem aqui, explicar não, já desenhar esse terceiro. Esse terceiro, gente, na letra A, eu tenho uma figura. Isso aqui é pintado. Na letra B, eu tenho com 3 e essa aqui é pintada. Aí lá para vocês responderem, tem a mesma figura, só que dividida em partes diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são 10. E a outra são 18, também dividida aqui. 1, 2. Aí 1, 2, 3. Observem. O que foi que pediu para fazer aí? Pintar a figura situada à direita, de modo que represente uma fração equivalente.
Então, aqui eu tenho um meio, ó. Essa figura é um meio. E essa figura é um terço. Ou seja, a figura foi dividida em duas partes, tirada uma. A figura foi dividida em três partes e tirada uma. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou tirar a mesma parte, ó. Presta atenção, ó. Vou tirar a mesma parte. Então, vou pintar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pintar 5 décimos. É a fração equivalente. Eu não posso pintar aqui, ó. Veja qual é a parte que foi retirada. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu não posso retirar aqui porque tá pintado aqui, ó. Tá feita isso aqui. Ó, preste atenção bem aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar a mesma parte, ó. Qual é a mesma parte? Eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pintar 6 partes. De quanto? De 18, ó. Veja, eu não posso pintar o diferente, eu só tenho que tirar a mesma parte. A fração equivalente a um meio é 5 décimos. A fração equivalente a um terço é 6 dezoitoavos. Porque eu não poderia pintar aqui, porque eu tirei assim, ó. Até poderia, nesse caso aqui, ó, é uma parte de 3. Nesse caso aqui, se eu tivesse pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, também daria certo. Essa aqui não dava. Mas aqui eu não podia pintar essa aqui, mas aqui separado não. Eu ia tirar a mesma parte, ó. É melhor a gente ver e tirar a parte correspondente. No caso, ficaria 5 décimos e 6 dezoitoavos. Pronto, vocês já corrigiram esse primeiro, o segundo? Ainda não. Ah, eu tô na quinta. Sim. Eita, quinta é de boa cabeça. Gente, então vejam. Primeiro vocês iam colocar a parte colorida de cada fração, de cada desenho. Uma parte, 2 e 4. De 4, 8 e 16. São equivalentes? Sim, pois representa a mesma parte do inteiro. A segunda questão, vocês iam continuar com a classe de equivalência. Então, a continuação teria que multiplicar por 5, 6 e 7. E o terceiro, vocês iam pintar a mesma parte para que a fração se tornasse equivalente a um meio e um terço. No caso aí, vocês iam pintar 5 partes de 10 e 6 partes de 18. Então, vamos lá para a próxima questão. Aí diz 1/5, uma vai tomar 1/5, a outra 2 décimos e a outra 4 aqui. Então, vocês viram que estas frações são frações diferentes ou são frações iguais? Ou seja, frações equivalentes. Vocês vão ter que chegar à conclusão que o quê? Que as 3 fizeram o quê? Vão tomar a mesma parte, vão tomar a mesma parte. Nossa, coloquei Luiz, pois ele irá beber mais parte. Não, aí todas as frações aí são equivalentes. A mesma
quantidade, né? A mesma quantidade. Deixa eu só terminar aqui, que depois a gente volta para eu explicar. A mesma quantidade de leite. Deixa eu só terminar só essa. A mesma quantidade de leite, pois 1/5, 2/10 e 4/20 são equivalentes. Equivalentes. Pronto, escreva só até aí, que quando eu retornarmos do recreio, aí a gente termina. E eu explico essa parte. Recreio agora, viu? 15, 20 minutinhos a gente volta. Termine de responder. Eu acabei. Eu ainda não. Pronto. Vamos parar de falar um pouquinho para não ficar aparecendo você. Gustavo. Bora jogar agora.